Oi, pessoal. Estou aqui de volta para relatar um pouco do que eu vi no dia de ontem, no final, na parte da tarde, né? É, Teve um tema que me chamou a atenção sobre ESG, um outro sobre a colaboração, como que é o relacionamento, o que se espera da auditoria interna na visão do board, na visão do CAI, e também como trabalhar, como relacionar e integrar a auditoria interna com gestão de risco, né? Então, assim, o primeiro que eu quero começar a falar sobre é a parte do ISD, né? E um dos pontos que foi trazido, e eu já tenho comentado isso em em alguma das nossas mídias, que o trabalho da auditoria, ele não deve ser somente na revisão do draft do relatório, né? Não é aí. A auditoria ela tem que conhecer o processo como um todo. A auditoria tem que estar presente nesse fluxo de informações, né? Desde a ação que está sendo executado para ISD até a hora que ele chega no relatório. Para isso, o auditor tem que ter um conhecimento da operação, o auditor tem que ter um conhecimento dos ciclos de negócio, ele tem que se posicionar ali, não é? Assim, e uma frase que eu achei muito interessante e que eu sempre tenho também trazido é que, ó, não subestime o valor de conhecer a dinâmica da empresa, olhar para os ciclos de negócios e suas partes, se você quer que a auditoria interna realmente seja um parceiro efetivo, um parceiro de valor da corporação. E isso vai acontecer também no ISD, logicamente. Porque assim, o relatório nada mais é do que o resultado das ações que estão sendo tomadas. Como é que vocês vão avaliar o relatório se vocês não avaliaram essas ações? Entenderam essas ações? Mediram essas ações? Né? Então, esse é um ponto que é muito legal e ele vai muito em linha daquilo que eu tenho trabalhado junto com os nossos clientes, junto com os nossos alunos. Um outro ponto também nessa relação é que, assim, poxa, e como é que eu vou trabalhar a materialidade desses temas para que eu possa avaliar, auditar, né? E aí a materialidade, quando você pensa na materialidade, você está pensando financeiramente, primeiro no grau financeiro, né? Nos números ali, né? Mas não, a gente tem que entender que essa materialidade tem que ir além do financeiro, né? Essa materialidade, ele vai muito mais assim, quais são essas medidas e o que é que elas impactam dentro da operação da organização, né? Então, isso é um ponto bem importante. Então, a auditoria interna precisa sim fazer parte de todo esse processo. O processo de sustentabilidade é um processo e a gente vai ter que auditar o gerenciamento de risco, vai ter que auditar a avaliação do sistema de controles internos desse processo como um todo, que vai desde a ação, a sua implementação, a sua execução, até o relatório. E aí nós podemos dar um sign-off ali no relatório. O outro ponto, pessoal, o outro ponto é em relação ao qual é o papel da auditoria nesse processo de integração e coordenação do gestão de risco, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que ainda existem algumas auditorias internas aqui, as quais são responsáveis pela coordenação do gerenciamento de risco, que, ao meu ver, está totalmente equivocado, né? Gestão de risco é responsabilidade da primeira linha de gestão. Cada um dos seus gestores, cada um dentro das suas responsabilidades, vão precisar fazer gestão de risco. Logicamente que eles recebem apoio, a instrumentalização e todo o trabalho de estruturação da segunda linha de gestão. O auditor, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar se essa estrutura é pertinente. Ele vai avaliar num processo de auditoria de desempenho se o gestor está realmente fazendo a gestão de risco
do seu processo, né? Tem ali todas as medidas necessárias para manter os riscos dentro dos níveis aceitáveis da corporação. Então, esse é o ponto, e é isso que eles trazem, né? Que a gente tem que evitar de estar presente como coordenador, como o gestor, fazendo o papel da segunda linha de gestão ali. Um dos pontos que trouxe, eu achei legal, que trouxeram nessa discussão que eu achei legal, é que assim, bom, a hora que está se discutindo os riscos, o auditor pode estar lá, né? Então, pelo menos para ele conhecer quais são os top 10, né? Quais são os riscos mais importantes da corporação. E aí, uma vez que ele está ali presente, ele está conhecendo, ele está vendo como está sendo feito toda essa apuração, tudo isso, ele pode, com base nesses top 10, identificar, né, entender aonde é que esses riscos se conectam na estrutura operacional, para que na hora que ele vá fazer uma auditoria dentro de um processo operacional, tenha essa conexão. Ele consegue fazer um endereçamento desses riscos dentro do seu plano anual de auditoria, né? Então, também um ponto importante é que o auditor, ele não deve fazer parte de uma coordenação de auditoria, mas sim trabalhar no processo integrado ali, fazendo toda essa avaliação e quem sabe ali até ajudando de uma maneira muito suave em pensar nos riscos e os seus impactos dentro daquela operação, né? E o último tema que eu quero trazer para vocês agora, né, é a relação entre auditoria e board e governança, né? Porque isso, inclusive, é um dos pontos mais importantes dessas novas normas, que é lá o domínio 3, que é sobre a governança de auditoria. É a relação da auditoria com esse processo de governança. E ali, então, no dia de ontem, teve assim algumas expectativas, né? O que o board espera, né, dessa relação, né? Então, hoje também teve uma discussão que eu vou até incluir aqui, mas ele espera o seguinte, ele espera que tenha integridade, ele espera a independência, ele espera a objetividade, lembrando que a objetividade é a independência do auditor em emitir a sua opinião, né? Ele espera também que o auditor não tenha medo de falar que não sabe, né? Isso faz parte do processo, que ele aprenda pelos erros, e isso, pessoal, é o que a gente aprende na vida, né? A gente aprende muito mais com os nossos erros. Agora, para isso, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que errou, que tomou uma decisão errada. E olha, eu vou te falar, a gente toma decisão errada, e nesses 45 anos como gestor, poxa, eu já tomei algumas decisões erradas que impactaram duramente a empresa, mas você vai aprendendo, né? Aí a importância da vivência. Uma coisa é você conhecer o conceito, a outra coisa é você viver esse conceito no dia a dia, né? Tá. Outra coisa também, olha, assuma a responsabilidade dos erros do seu staff, né? É importante isso. É importante porque se você é o gestor, você é que tem a responsabilidade de orientar e supervisionar o seu staff. Então, se cometeu algum erro lá, quem errou ou quem precisa entender isso é o gestor. Então, são alguns pontos que eu achei interessante nessa relação de governança. E hoje, só para antecipar, também teve ali alguns conselheiros de algumas empresas aqui americanas fazendo um painel, e eu listei aqui alguns pontos que são importantes, né? O que é que o board e o CAI espera da auditoria interna? Transparência e confiança. Opa! Criar confiança, construir essa confiança, né? Que traga os pontos para discussão
e riscos que mais importam para a empresa. Entender a vulnerabilidade existente na governança, influenciar, né? Ter condições de influenciar a gestão. Então isso é importante. Não nenhuma surpresa, né? Não trazer nenhuma surpresa, explicar aquilo que não pode fazer, aquilo que não dá para fazer, né? E aquilo que você consegue fazer. Também trazer os pontos importantes, isso eu achei legal. Aquelas áreas em que você não vai olhar como auditor, né? Isso é importante para fazer essa discussão com o CAI e com o Conselho. E também alguns insights. Vamos trazer insights de melhoria, insights estratégicos, o que a gente tem ali de oportunidade de melhoria. Agora, tem que ser uma conversa franca, uma conversa clara, bem objetiva, né? Então, esse relacionamento é muito importante. Para quem é gestor da auditoria, pessoal, a partir de 2024, para que você esteja em conformidade com o domínio 3 e o domínio 4, domínio 3 governando a auditoria e domínio 4, que é gerenciando a auditoria, esses pontos vão ser muito importantes. Essa relação com o board, essa relação com o comitê de auditoria vai ser muito importante. Mas amanhã, ou ainda hoje, não sei se vai dar, eu vou trazer um pouco mais esse tema para essa discussão, porque hoje nós tivemos ali explorando os domínios, aí alguns pontos que são importantes em todas essas normas, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E outro ponto que também eu vou trazer para vocês é como é que é o papel dentro de a sustentabilidade do negócio e como é que a auditoria se comporta ali, né? Para finalizar, teve uma apresentação do IAD Nederland, da Holanda, se não me engano da Holanda, que eles trazem ali um modelo que eles chamam de Ambitious Model, que é para fazer a transição entre os IPPFs hoje para as novas normas de auditoria. Eu vou buscar essa informação e entender como que é essa ferramenta. Pode ser interessante. Eu vou entender essa ferramenta e depois eu compartilho com você como é que isso funciona. Fazer o mapeamento dos gaps de aderência, né, entre o que é a estrutura de framework da sua auditoria hoje com essas novas normas para poder criar ali um plano de ação, tá bom? Mas era isso que eu queria trazer. São pontos, acho que interessantes para vocês refletirem. Depois, no decorrer, depois que finalizar esse evento, né, que está muito corrido, pessoal, está muito corrido aqui, eu só dei uma paradinha agora para o almoço, responder uns e-mails, atender alguns clientes, fazer esse relato aqui, mas aí a gente vai explorar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais profunda cada um desses pontos. Eu só quero agora que vocês conheçam o que está sendo discutido aqui, né? Como eu disse, aqui é a vanguarda dos temas relacionados com a auditoria. Inclusive esse é o nome, né? Me perguntaram por que significa GAM, né? GAM, Great Audit Minds, né? Então assim, as grandes cabeças, digamos assim, o pessoal que pensa sobre auditoria, nesse direcionamento todo aqui do IA, está aqui participando e apresentando as suas ideias, tá bom? Então, fiquem em paz aí e sejam felizes, tá bom? Até o próximo relato. Não esqueçam, hein? Até o próximo relato.